vamos lá fazer um projeto aqui agora para mostrar para vocês aí o plugin MobPro, né, junto com a biblioteca. Já fiz todos os traçamentos aqui para adiantar. E nós temos alguns desafios bacanas aqui, como por exemplo esse canto e o canto oblíquo, né, que é um canto bem em desuso já, mas como o cliente já tem a pedra nesse sistema ali, nós vamos ter que seguir. Então, é uma cozinha bem simples, toda na cor branca mesmo. Já fiz os traçamentos, inclusive, dos tamanhos dos módulos aqui, para a gente adiantar. E eu já quero seguir aqui com vocês. Ela não vai ter tamponamento, tá? Uma cozinha bem básica mesmo. Já estou aqui com o MobPro na minha lateral. E vou escolher aqui os módulos para começar. Nesse caso aqui, nós vamos usar puxadores aqui na forma comum, né? O inferior com travessa mesmo. E não vamos trabalhar facetato, nada do tipo. Vai ser um puxador bem comum mesmo. Então, vou selecionar aqui, ó. E já vou inserir. Você tem a opção de inserir aqui de maneira rápida, como eu já mostrei em outros vídeos. Vou trazer ele aqui mais centralizado, né? Gosto bastante de utilizar plugins aqui para agilizar a minha vida, né? No trabalho aqui. E geralmente, nesses casos aqui, eu trabalho muito com a escala, tá? Então, posso vir aqui, ó, escalando o bloco, tá? Já tenho aqui a questão da profundidade definida. Como eu já fiz essa pedra aqui, eu já sei a medida dela, né? Tá com 57,5. Eu gosto de deixar uma pingadeira mais ou menos em torno de 2 centímetros ali. Então eu vou trabalhar essa caixa com 54, mais ou menos, 55. Vou trabalhar com 54 para ter uma pingadeira razoável ali e ficar tranquilo para trabalhar. Na lateral ele está com 74, também gosto de deixar mais ou menos 2 centímetros para cada lado. Então vou fazer essa armário aqui de 2 portas com 70, tá? Então centralizei aqui de novo. Eu tenho uma pequena pingadeira ali na parte daqui. E também nas laterais ali, acredito que já vai me atender bem tranquilo. Uma coisa interessante aqui, ó, é que na minha base, eu estou trabalhando aqui no módulo salvo com a base passando, né? Nesse caso eu não quero a base passando, então vou mudar para apoiada e já vou deixar dessa forma aqui, ó. Então, esse módulo já ficou correto. Vou utilizar o mesmo módulo de 2 portas aqui, ó, para fazer a pia, tá? Então, já vou trazer ele também para cá. Só que no caso da pia, eu vou utilizar esse módulo com 1 metro. Tá? Então já vou colocar ele aqui com 1 metro. Tem os traçamentos aqui já feitos, então basta que eu venha aqui, ó, e faça o alinhamento ali, para não ter nenhum tipo de problema. Então já alinhei aqui a minha pia. Do lado esquerdo aqui, ó, o cliente ele tinha também uma outra módulo de 2 portas, né? Eu vou tentar trabalhar aqui agora algo diferente para ele, então eu vou colocar 2 gavetões aqui, ó. Para quem não sabe, para fazer gavetão é só eu pegar o gaveteiro de gavetas iguais e utilizar aqui, ó, a escala ajustando conforme eu preciso ali, ó. Então, por exemplo, vem aqui, ó, vem aqui na parte da profundidade. Esse lado aqui ele tá com 58, também vou fazer com 54 aqui, para não ter nenhum tipo de problema. Vou ajustar aqui na largura, então eu já tinha feito um traçamento de uma linha, até recomendo que vocês usem esse método, né, que fica bem rápido aqui, ó. E aqui na parte de baixo, aqui, ó, antes dos vãos, nós temos aqui algumas definições, ó, quando utiliza coxim. Nesse caso, eu dou 2 cliques aqui e acesso o corpo das gavetas, eu vou ter a quantidade. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de gavetas. Mudar para 2. E vai ficar dessa forma aí, ó. Então, eu tenho 2 gavetas para lá. Do lado oposto aqui também, ó, eu tenho também mais gavetas. Então, vou usar o mesmo módulo aqui, fazer a escala, trazendo até o canto, onde vai ser o oblíquo ali. Só que nesse caso, eu vou ter 4 gavetas, então já vou até a parte de quantidade aqui, ó, e vou alterar para 4. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui vai ser o canto oblíquo e aqui eu vou ter mais um módulo de uma porta apenas. Então já vou localizar ele aqui também na biblioteca. 2 cliques para facilitar aqui, ó. Você tem a opção de rotacionar, já mostrei isso em outros vídeos, mas é bacana para o pessoal que ainda não viu. Vou ocultar essa decoração aqui para facilitar para mim. E também vou seguir aqui na parte ali convencional ali dos ajustes, né? Vou trabalhar também agora aqui, ó. Esse menu tá com 30 de largura, profundidade também vou ajustar. E esse detalhe aqui passando, ó, geralmente ele acontece por causa do puxador. Então quando eu selecionar a porta aqui, ó, eu tenho algumas opções de puxador. Eu vou colocar, por exemplo, essa cozinha com o puxador Slim, ó. Cliquei no Slim, ele vai ser exibido ali. Se eu selecionar o Slim, eu tenho um ajuste na posição. Caso eu zere aqui esse ajuste,
ele vai fazer ali uma movimentação. Ó. Então você pode vir aqui ajustando conforme a tua necessidade ali, ó. Tá vendo? 150, vamos supor que eu coloque 200 ali, ó. Ele já vai posicionar mais ou menos onde eu preciso ali, a depender de onde eu quero esse puxador. Deixa eu colocar com 18. Acho que ficou bacana assim. Depois eu vou fazer a alteração de tudo aqui para utilizar o Slim. E o sistema é bem parecido. Eu venho aqui na parte da caixa, vou ter aqui o acesso das portas aqui, ó, tipo de trilho, os demais detalhes aqui. Nesse caso aqui, ó, das gavetas, eu não vou ter o puxador Slim acoplado. Então eu tenho algumas opções aqui. Ou eu posso vir aqui, ó, na parte das frentes e ocultar essas frentes. Ó, vou vir aqui, ó, com frentes, vou colocar 100 frentes. Vou dar um Enter, ele vai sumir as minhas frentes. E depois o que eu preciso fazer? É só acessar aqui a minha caixa, tá vendo? Estou dentro da caixa aqui, ó. Venho na minha biblioteca, vou localizar lá no Mob Pro as portas de autoajuste. E vou localizar aqui as minhas frentes, ó. Frente reta, autoajuste. Então eu trago ela aqui. E aí dentro da frente reta eu vou ter aqui, ó, vão total na largura eu coloco sim, na altura também sim. Puxador eu já coloco no Slim e a quantidade está correta. Assim que eu vir trabalhando ele aqui, ó, ele já vai se ajustar e aí eu só ajusto a questão dos recobrimentos. No caso seria 12 para cada lado, o superior também com 12 e o inferior eu mantenho 15 para zerar ali, ó. Então ele já fez de forma rápida aqui, ó, para vocês visualizarem ali. Aqui na porta reta, mesma situação, vou selecionar aqui, já vou colocar aqui, ó, a parte da porta reta, o puxador. E aqui também a mesma situação das gavetas. Então eu vou descer aqui, aonde tem as frentes, eu vou remover as frentes, ó, com frentes aqui, ó. Vou colocar como 100. Vou selecionar a minha caixa e uma vez que eu estou dentro da caixa aqui, ó, não na gaveta, tá? Eu preciso estar dentro da caixa. O procedimento basicamente é o mesmo. Cliquei na biblioteca, porta reta, autoajuste, ó, frente, reta, autoajuste. Trouxe aqui, não importa o lugar, né, que você traga, só precisa ajustar aqui, ó, se o vão é total na largura sim ou não. E os demais ajustes ali, ó, puxador Slim, quantidade de gavetas nesse caso serão 2, né, de frentes ali. E o recobrimento também eu vou ajustar, ó, 12, 12, 12. Dei um Enter ali, automaticamente já está correto. Aqui é a mesma coisa, acessei a porta, na parte do puxador já coloco o Slim. E aqui, ó, eu só preciso tomar um cuidado com relação a cópias, tá? Como eu fiz a cópia do outro módulo de 1 metro, ele está herdando aquela medida lá da cópia que foi feita. Então, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui no menu, dentro de UV tornar único aqui, ó, eu tenho a opção de tornar único, tá? Então, quando você faz isso, você já evita que tenha algum tipo de problema. Para que eu não tenha nenhum tipo de problema, eu vou colocar como uma porta só. Vou vir aqui, ó, nesse menu, vou colocar ele como único. E agora que eu já coloquei ele como único, eu vou mudar ele aqui, ó, de novo para 2 portas. E ele vai ficar dessa forma aqui. E vou redesenhar aqui, ó, o bloco. Tá vendo? Que ele vem como se fosse um bloco completo aqui, ó. Então eu vou tornar único esse bloco também, para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Tornei único bloco. Lembrando que a medida dele eu já tinha colocado com 70, então basta eu seguir aqui. Então, uma dica aí para quem trabalha com cópia, tá? Então é bem interessante você tentar tornar único todos os módulos ali, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Vindo para cá, nós também vamos ter um armário com ângulo, e aqui também com ângulo. Então, uma coisa bem interessante, ó, que eu tenho aqui a minha base também na mesma situação, tá vendo aqui, ó? A base ela tá externa. Então eu preciso tomar cuidado com isso, para padronizar os módulos. Aqui não tem esse tipo de problema. O único detalhe aqui é que, pelo que eu estou vendo, o recobrimento inferior ele não está com 15, tá? Então eu preciso ajustar para deixar tudo padrão. Lembrando que é um projeto que eu já vou fazer orçamento para mandar para a produção. Então eu gosto de deixar sempre zerado aqui, ó. É importante você dar essa olhada para não ter nenhum tipo de erro, tá? Como a intenção nossa sempre foi produção, não apenas a parte estética, é importante que você analise ali para não ter nenhum tipo de problema. Mas basicamente é isso aqui que foi necessário fazer. Aqui eu preciso ajustar a base. A minha base ela está encostada, vou mudar para apoiada. Pronto, foi feita a alteração.
Esse puxador aqui é a mesma situação. Se houver necessidade, você consegue ajustar ele. Vou colocar aqui a 25, por exemplo. 150, 180 ele estava, né? Então, é isso aí. E para cá nós vamos ter que criar. Tanto aqui quanto o oblíquo, nós vamos ter que criar. Eu já tenho as medidas deles travadas aqui, ó. Como você pode ver. Nós vamos ter que criar. Mas antes de criar, eu já quero fazer aqui essa parte superior. Então, como nós vamos fazer a parte superior aqui? Vou vir aqui na biblioteca. E vou pegar os aéreos aqui. Os aéreos aqui também vão ser aéreos padrão, tá? Não vai ter nenhum tipo de puxador diferente, perfil, esse tipo de coisa. Então, eu vou pegar um canto reto. Vou inserir ele aqui. Esse meu canto reto, ele vai ter de medida 1 metro. A profundidade é padrão e a altura 80 centímetros. Encostei ele lá, onde eu preciso. Vou encostar na parede lá. E aqui na altura já vou movimentar ele. Um detalhe, como eu vou fazer um armário sem tamponamento, eu não preciso mostrar esse fundo aqui. Então eu vou fazer uma alteração do tipo de fundo. Vou vir no fundo, por padrão eu uso pregado. Nesse caso aqui seria mais interessante usar o fundo rasgado, né? Porque o fundo rasgado ali, ó, vai ficar embutidinho ali e não vai dar para ser visto, né? Então fica bem bacana para trabalhar com esse tipo de móvel sem tamponamento, tá? Então, um outro detalhe aqui, que a minha porta está do lado inverso, então eu vou fazer o uso aqui da ferramenta direta do SketchUp, a opção de virar aqui. E fiz a rotação. E também o tamanho do meu fechamento eu consigo configurar. Nesse caso, a largura do fechamento está com 62, eu quero ela com 37. Então, cliquei, ela vai ajustar. Essa porta aqui ficou bem grande. E aí, para resolver essa questão da porta, eu posso acessar a porta aqui de forma direta, ó, e vir aqui na quantidade e mudar, tá? Quantidade, a questão do puxador também, consigo fazer a alteração por aqui, tá? Um detalhe interessante é que você precisa ajustar aqui com relação ao puxador, e aqui eu vou deixar zerado. Olha lá. Vou colocar aqui menos 15. Aí, ó. Acho que é mais ou menos isso que a gente precisa. Então eu tenho um canto reto, acessando por aqui, ó. E vindo para cá, agora eu vou trabalhar um armário de porta. Então eu vou localizar ele aqui nos superiores também. Superior padrão, armário 2 portas. Dei 2 cliques, seta para cima para rotacionar e vou encostar ali onde eu preciso. Então, encostei ele aqui, ó. Posso fazer o ajuste aqui via escala mesmo. E aqui eu vou fazer o ajuste utilizando aqui, ó, as linhas que eu já tinha marcado no meu projeto. Então, como você pode ver, bem bacana ali. Fiz as linhas para cá. Um detalhe também com relação ao fundo, mas eu vou deixar para alterar depois. Vindo para cá, vou fazer mais uma cópia desse módulo. Vou fazer aqui os ajustes de altura e largura. E mais uma cópia para o lado de cá. Então vai ficar dessa forma. Uma cozinha bem padrão, né? Sem muita coisa diferente ali. Só tomar cuidado aqui com relação às posições ali para ele não dar nenhum tipo de erro. Como você pode ver, aparentemente eu tenho uma diferença aqui, ó, de profundidade, tá? Então, preciso tomar cuidado com isso. Clicando, vou utilizar aqui, ó, as ferramentas que nós temos para fazer o ajuste. 350. Aqui também, 350. Agora ficou certinho. Uma vez que esteja pronto aqui, eu posso excluir praticamente as minhas guias. Vou excluir, na verdade, algumas, né? Não vou excluir todas, porque eu vou fazer o uso ainda de algumas para finalizar o projeto aqui. Vou remover essas daqui. Essas daqui de altura também não preciso mais. E para cá está ok. Agora já vamos trabalhar as profundidades. Então vou selecionar os 3 armários aqui. Vou dar um atualizar. Como as profundidades já estão corretas, eu vou trabalhar aqui o meu fundo, né? Colocar como rasgado.
E agora ele já faz a alteração de todos ao mesmo tempo. Só precisa tomar cuidado para ele não fazer nenhum tipo de problema ali na profundidade. Mas já está funcional. Todos foram ajustados. E agora vamos passar para a parte do desafio, que é justamente essa parte de baixo aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil, eu vou ocultar esses meus módulos na lateral. E vou começar a trabalhar com os itens avulsos. Tá? Você tem toda a liberdade de criação dentro do Mob Pro para criar também os seus itens avulsos. Então, eu vou começar a criação desse módulo utilizando aqui os meus itens que nós temos aqui, ó, avulsos. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar para fazer o módulo seriam as laterais. Ó. Então, eu vou descer aqui, lateral, dei 2 cliques aqui na minha lateral. Caso ela venha deitada, você tem a opção de fazer a rotação. Então, é só você fazer aqui a rotação dela e vir alinhando aqui conforme o tamanho necessário, né? Então, nós vamos trazer ela aqui, ó, encostar do lado de lá e fazer o ajuste na altura. Lembrando que nós usamos bastante visão de raio-x aqui para não ter nenhum tipo de problema. Então, fiz uma das minhas laterais aqui. Vou fazer uma cópia dessa lateral, rotacionar ela aqui. Trazer ela para cá. Lembrando que esses traçamentos é importante você fazer antes para não ter nenhum tipo de problema. Vou ocultar também a minha pedra, tá? Para que eu não tenha nenhum problema com relação à pedra. E vou seguir aqui nos itens avulsos. Então, eu vou descer aqui, ó. Caso você não queira ficar procurando ali, você tem a opção também de digitar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, travessa traseira. Ó, vou selecionar ela aqui. Vou rotacionar essa travessa. Eu quero ela dessa forma aqui, ó. Trabalhar a escala aqui. Uso o Q também para ficar fácil de visualizar. Uma travessa para lá. Vou rotacionar essa travessa aqui, ó. E vou colocar uma outra. Opa. Rotacionar ela aqui. Colocar ela para cá. E alinhar nessa parte aqui, ó. E agora fazer o ajuste ali no fundo. Então ficou mais ou menos assim. Agora eu tenho uma travessa em L que eu vou colocar por dentro, tá? Para fazer essa travessa eu vou utilizar o mesmo bloco, apenas rotacionando ele. Então você tem a opção de usar o plugin ou rotacionar por aqui. Faça como achar melhor aí. Ele vai ficar desta forma aqui, ó. Ajustar a questão da altura. E um detalhe com relação à altura, que nós temos uma base aqui na parte de baixo. Então eu já vou vir aqui e já vou colocar essa base. Vou encostar a base aqui onde eu preciso, fazer os ajustes da base. Parte interna, lembrando que isso aqui vai precisar ser cortado depois, né? Então nós vamos fazer depois o corte, mas para efeito aqui inicial nós vamos apenas estar posicionando ali conforme deve ser, tá? Então vou selecionar essa aqui também, continuar escalando ela para já ajustar. E eu vou fazer aqui uma cópia também dessa peça. Costumo fazer uma travessa nesse canto dessa forma aqui, ó. Vou escalar aqui também, ficar dessa forma aqui. Vou agrupar essas duas peças e vou colocar ela aqui, ó. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu travo uma peça na outra, aqui eu travo pelo fundo, como você pode ver. E agora nós vamos fazer as travas da frente, tá? As travas da frente dessa peça, posso inclusive usar as mesmas, mas para ficar mais fácil, já como já está renomeado as peças, eu vou pegar a travessa frontal. Então, eu vou vir aqui, travessa frontal, e vou trazer ela aqui. Não sei por que estava movimentando a peça de trás. Isso aqui que eu preciso.
Essa travessa que nós vamos fazer uma ligação dela ali, ó, na lateral, tá? Então ela vai precisar assumir uma outra posição, ela vai ficar assim, ó. Vou alinhar ela aqui, ó. E eu preciso que aquela parte de trás fique ajustado ali, ó. Para que eu faça o corte e não tenha nenhum problema na questão do corte, tá? Então ela vai ficar assim, ó, passando mesmo, como você tá vendo aí, ó. Lembrando que, como eu já sempre falo, né, a nossa ideia é sempre trabalhar com métodos construtivos na parte aqui de marcenaria. Então você vai construir isso aqui, não é apenas para a parte visual, tá? É uma parte construtiva mesmo. Algo interessante aqui, para você fazer o recorte, é bem simples, ó. Eu vou selecionar a minha borda, vendo aqui, ó, ferramenta linha, cliquei ali, venho até a outra ponta, cliquei também aqui, ó, na ferramenta linha. Preciso achar aqui, ó, a intersecção. Quando ele acha a intersecção, ele até marca ali, ó. E aí eu pego essa linha, eu vou recortar essa linha e eu vou usar o plugin aqui de seleção rápida para que eu esteja no mesmo local aqui na base e eu consiga colar ela no local. Então eu venho editar, colar no local, a linha vai ser inserida ali. E quando a linha é inserida dentro do colar no local, nós conseguimos fazer isso aqui, ó, utilizando o próprio push-pull. Então eu consigo fazer um recorte de maneira rápida ali. A mesma coisa eu posso fazer também nessa parte de cima, tá? Então eu venho por dentro aqui, ó, clico aqui na linha, vou até o final, mesma coisa do outro lado, ferramenta linha, clico aqui, vou até o final, tá? E aí eu seleciono as duas linhas, ó, selecionei uma e selecionei outra, eu vou recortar essas linhas, e aí você vai usar a ferramenta de seleção aqui na face e usar o editar colar no local. E que isso vai fazer, ó? Ele vai te permitir, por exemplo, utilizar o push-pull aqui, ó. Já vai fazer esse recorte de maneira rápida para você. Você conseguiria parafusar por aqui, ó, dos dois lados, travar aqui. A parte de trás estaria travada e a parte daqui estaria travada. Um detalhe interessante, né? Essa peça aqui, ó, ela vai encaixada lá dentro. Então, aqui é feita uma usinagem aqui, ó. Cortado aqui e cortado aqui, ó. Dos dois lados ali, ó, para que as travessas se encontrem por dentro e essa peça venha parafusada aqui por trás, né, para não ter nenhum tipo de problema. Mas é bacana apenas para você entender a engenharia que é utilizada ali para fazer esse tipo de trabalho. Uma vez feito essa base, eu posso usar ela inclusive como prateleira. Então só vou criar uma cópia. E o único detalhe aqui é que eu preciso acessar o canto, tá vendo aqui, ó, esse canto aqui, ó, e eu vou recuar ele para trás 50, que seria 5 centímetros, que é geralmente o recuo de prateleira que eu utilizo. Então eu venho aqui, aperto o M de mover, escolho a direção e digito a direção do qual eu quero. Pode ver que eu já tenho ali, ó, o meu recuo. Detalhe aqui é que ele recuou apenas 5 milímetros, né? Estou com o meu teclado aqui com um probleminha, mas vou colocar aqui 45 agora, para ele terminar de recuar o restante. Ó. Então vai ficar dessa forma. Prateleira recuada. O nome dela está como base, mas você pode alterar. Lembrando que nós temos aqui as opções. Ó. Aqui está a prateleira. Aqui seria a nossa base. Então, alterei para base. Toma muito cuidado como são cópias, né? O interessante é você tornar único isso primeiro. Então, eu vou tornar único. E agora eu vou colocar o nome como prateleira. Assim, na hora de gerar o plano de corte lá, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Travessa traseira. Aqui também vai estar como travessa traseira. Você pode, inclusive, desagrupar depois, se achar melhor, tá? Mas, basicamente, o canto seria esse. E na parte externa, aqui onde nós teríamos a porta, você poderia inserir aqui essa porta utilizando as ferramentas padrão, né? Uma coisa bem bacana também é que, geralmente, esses cantos, eles têm como se fosse um batente aqui na parte interna, tá? Para fixar a dobradiça. Então, nesse caso, o nosso recuo precisaria ser ainda maior, para que a gente faça esse batente. Ficaria algo nesse sentido aqui, ó. Vou vir com um batente por aqui, ó. E assim eu conseguiria fixar uma dobradiça reta, por exemplo, algo do tipo. Então, eu poderia ajustar isso aqui, ó. Faria algo nesse sentido aqui, para colocar uma dobradiça reta. Lembrando que esses recortes depois são todos feitos ali, para que a gente não tenha problema, tá? Então, a depender do lado ali que vai ser escolhido, essa parte, a gente poderia fazer isso.
Um detalhe interessante aqui, ó, a gente recuou sem tornar único antes, e aí o que aconteceu? Ele acabou recuando também a nossa base, né? Então, precisa tomar bastante cuidado ali para não cometer esse tipo de erro na hora da execução, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de problema aí durante a execução do teu móvel. Pode ver que é fácil de ajustar, mas é interessante tomar cuidado. E aqui também, ó, a questão da prateleira. Às vezes 5 centímetros não vai ser suficiente caso você utilize isso aqui, mas seria até interessante esse apoio na frente aqui usinado para que você não tenha nenhum tipo de problema lá na hora de executar. Uma vez que você fez isso aqui, você pode simplesmente selecionar essa caixa, vir aqui na opção de criar componente e eu vou colocar aqui, ó, oblíquo. Não é uma coisa que nós utilizamos tanto, né? Mas pode ser muito interessante para algumas pessoas, né? Para quem utiliza esse tipo de canto. Uma vez que eu já tenha ele criado, eu vou continuar aqui no Mob Pro e vou trazer uma porta para ele. Então eu venho aqui em portas soltas, vou escolher uma porta reta. E aqui eu vou colocar ela já no meu modelo, já fazendo algumas alterações aqui, ó. Ela vai ser uma porta só. Então na quantidade seria 1. O puxador seria o slim mesmo. E uma coisa interessante aqui, ó, é que a posição dessa porta, toma cuidado aqui com relação a essa parte aqui externa, né? Quando isso acontece, geralmente, ó, tem algum puxador acoplado ali. Tomar bastante cuidado com relação à posição aqui, ó. Então, eu vou pegar ela bem na quina e vou colocar ela aqui, ó. E aí, para trabalhar a questão de posição dela, eu vou utilizar essa ferramenta aqui nativa também do SketchUp, que é a rotar, ó. Então, eu escolho o eixo, eu tenho a opção de travar os eixos com a seta do teclado. Nesse caso, seta para cima, eu travo nesse eixo. Então, eu vou escolher aqui a minha direção, ó, e pronto. Aí eu consigo rotacionar de maneira rápida aqui, ó, sem nenhum tipo de problema a minha porta. Vou selecionar esse puxador aqui, já vou zerar também o ajuste de posição. E já vou fazer o ajuste na escala aqui do tamanho da porta. Tá? Então eu coloquei ela por dentro aqui. Venho aqui, vou colocar ela na altura correta. E agora eu posso trabalhar normal os recobrimentos aqui, ó. Caso eu queira trabalhar os recobrimentos. Mas eu acho que já está bacana, já dentro do que se propõe aqui na porta, né? Então, como o meu puxador está aqui, eu vou colocar uns 5 centímetros de ajuste. Acho que até um pouco mais. Ver se uns 8. Isso. Gostei bastante. Mais ou menos isso aqui que eu espero, né? Imagino que essa parte aqui também seja chanfrada 45 para não ter nenhum tipo de problema. Mas enfim, isso aí é questão de ajuste fino na engenharia depois. Basicamente o nosso oblíquo está construído. Trazendo aqui os módulos de volta, a cozinha vai devagar tomando forma, né? Tomar bastante cuidado aqui, ó, com relação a isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha lateral e eu preciso trazer esse armário para cá, ó. Então, eu vou precisar ajustar essas laterais aqui, ó. Então, venho aqui na ferramenta escala, volto a exibir aqui o resto do modelo e vou alinhar aqui a minha lateral na lateral existente, ó. Mesma coisa do lado de cá. Vem aqui. Então, vamos precisar fazer um ajuste aqui, ó. O ideal era ter visto até essa questão das profundidades antes, mas é ao vivo, né, que nós vamos ajustando aqui o projeto para você entender melhor como funciona. Proposta aqui, ó. Então, é dessa forma aqui que nós vamos fazendo. Ficou assim, ok. E agora ajustar a parte interna aqui. Isso aqui eu vou trazer também um pouco para frente. Deixa eu ocultar esses dois aqui para não me atrapalhar. Posso, inclusive, trazer um lado aqui que já está pronto. E aqui fazer um ajuste dessa forma. A parte de trás já está ok. E aí também ajustar essa base. Aperto o H aqui para visualizar. No meu caso aqui o H é ocultar o resto do modelo. Então, faço isso para ajustar. Seleciono só a linha aqui de novo. E movimento até postar na caixa ali. Sem problema nenhum. E agora sim. Trouxe de volta. Está pronto ali.
Então, nós viemos para essa segunda etapa aqui, que seria uma etapa também de construção, do qual nós vamos seguir mais ou menos o mesmo método, tá? Porque esse aqui eu vou precisar de uma diagonal fixa aqui, ó, e um batente para fixar as dobradiças. Então, a mesma lateral que eu utilizei ali, eu vou poder utilizar também do lado de cá. Então, eu vou pegar essa lateral aqui, ó, vou copiar, dar um Ctrl C nela, fazer um corte do lado de cá para ficar mais fácil de visualizar. Dessa forma aqui. Dá um Ctrl V. Um detalhe interessante. Fez uma cópia, vou tornar ela única, para não ter nenhum tipo de problema ali. E aqui eu estou trabalhando com uma pingadeira mais ou menos de 2 centímetros. Então, vou alinhar ela na parte de cá e digitar 2 para que ela já fique com a mesma pingadeira. Mesma coisa do lado oposto. Vou digitar aqui, ó, 2 também. E o detalhe é que aqui eu vou precisar fazer o recuo ali, ó. Então, eu tenho uma lateral, criei uma cópia, lembrando que é importante tornar ela única. Não tem nenhum tipo de problema aqui. Então, venho aqui. Na medida dela aqui, ó, eu vou precisar ajustar essa questão aqui, ó. Usar o S aqui, ó. Eu quero que ela tenha, na verdade, a pedra vai ter 43, então eu quero que ela recue 4. Então, vou fazer essa lateral com 39. Então, eu vou digitar 390 milímetros e ele já vai ficar na medida certinho. É dessa forma que nós vamos fazer. A base também eu vou trazer ela aqui. Então, caso eu utilize via menu, eu não preciso tornar único, tá? Então, é importante e até mais rápido, às vezes, você utilizar direto aqui via menu para não ter que ficar tornando único. Alinhei ali, ferramenta escala, alinhei pela frente aqui, ó. Sempre busca as quinas, tá? Fica mais fácil de você fazer o alinhamento. Essa ponta aqui, lembrando que vai ter que ser cortada, tá? Nós vamos utilizar a mesma questão ali da lateral, né? Vai ter que fazer uma lateral como se fosse uma diagonal ali. Então, eu vou pegar aqui, ó. Também outra lateral. Trazer ela aqui. Na altura, vou precisar ajustar aqui na altura. Na profundidade, eu vou precisar alinhar ela aqui também. E agora, na parte de cima, eu vou trazer ela praticamente até o limite do lado de cá, ó. Pegando essa lateral na parte de fora aqui, ó. Fixando aqui o meu eixo, ó. Eu vou trazer ela no limite e vou jogar ela bem no limite ali, ó. Tá vendo? A linha de frente está bem no limite do ângulo, tá? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. E daqui eu vou utilizar aquela ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês, que é a ferramenta rotar. Então, vou selecionar ela aqui, vou travar o eixo e vou escolher a outra ponta, cliquei, rotacionei ela para cá, ó, em direção aonde eu tenho que alinhar. Então, ela vai ficar alinhada certinho. Vou descer até a parte de baixo e vou fazer o ajuste na escala aqui, ó. Então, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Vou ajustar na altura. Dessa forma. Isso aqui seria a parte fixa, tá? Vai ficar uma parte fixa dessa forma. E eu vou precisar colocar um batente para cá. Então, eu vou fazer uma cópia aqui dessa lateral e vou jogar ali, ó, alinhado do lado de cá e alinhado na frente, tá? Então, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Vou movimentar isso aqui para cá. E isso aqui, como é uma cópia, também vou tornar ele único. Gosto de deixar isso aqui uns 70, geralmente, de profundidade. Então, eu vou usar aqui, ó, 70 milímetros. Então, bastante cuidado ali na hora de digitar para colocar o milímetro, senão ele vai ficar todo errado, né? Então, ele é dessa forma aqui. Fiz ali. Lembrando que esse vai até embaixo, né? Como vai ter o corte aqui da base, né? Vai ficar tudo por dentro ali. E atrás eu tenho uma travessa, tanto atrás quanto na frente. Então, já vou vir aqui e também vou localizar. Travessa. Frontal. Rotacionei ela aqui. Ajustei a medida.
e a travessa traseira. Vem aqui, movimento ela. E aí a questão do tamanho, você tem também liberdade para fazer edição, né? Geralmente essas travessas traseiras o pessoal costuma fazer com 9. Aí vai do marceneiro, né? De marceneiro para marceneiro. Mas aqui eu já consigo, de forma totalmente funcional, fazer ali o uso, né? E basicamente agora é trazer portas soltas também. Então eu venho aqui na biblioteca, portas soltas. Vou escolher uma porta reta. Estaciono a porta. E venho aqui, alinhando lá. Gosto sempre de trabalhar uma porta só, para remover esses pequenos errinhos ali que geralmente aparecem, né? Geralmente o puxador perfil, ele tá com um errinho, ó, ele tá jogando o puxador para um lado errado. Mas vou deletar ele aqui e vai resolver esse detalhe. Então vem aqui, porta reta, puxador slim, que é o que nós vamos utilizar aqui. Se tem alguma coisa ali causando erro, nada causando erro. Vou redesenhar essa porta. Não sei porquê, mas ela continua dando erro. Acho que eu peguei a porta errada lá. Vamos lá. Portas soltas. Essa aqui. Ela era autoajuste. Então alinhei na lateral, venho aqui, alinhei na base. Alinhei aqui nessa nossa lateralzinha aqui também. Opa. Aqui, ó. No lateral. Aí você pode trabalhar os recobrimentos ali conforme você achar melhor, que agora a porta já está no tamanho correto. E para fazer o ajuste dessa base, como eu já mostrei também no outro vídeo, basicamente é você vir aqui, né? E fazer o recorte. Esse recorte ele vai ser feito por dentro, tá? Então, eu vou fazer o recorte aqui, ó, exatamente como ele deve ser. Lembrando que, como nós não trabalhamos ali com furação, não vai ficar esse recorte aqui, ó, todo furado certinho, tá? É apenas para uma referência visual, para você entender como que vai funcionar isso aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, eu já consigo trabalhar o push-pull aqui e fazer o recorte, tá? A minha execução ela vai ser dessa forma aqui, ó, tá? Vai ter a divisória, vai ter aqui as opções de travar isso aqui, ó. Tudo desta forma, tá? Geralmente isso aqui, ó, na parte interna, esse batente aqui, ó, que vai ficar fixo aqui, ó, na parte interna, talvez também fazer uma diagonal aqui, ó, para sustentar melhor essa peça, né? Para ter uma sustentação nessa parte aqui, ó. Aí você consegue travar por dentro, tá? Mas isso aí fica para um outro vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é que de uma maneira bem breve, ó, você consegue fazer execução até mesmo de móveis complexos, utilizando aqui o Mob Pro. E nesse caso, essa cozinha praticamente já está inteira pronta. E agora eu só precisaria renderizar isso aqui, ó. Mas já consigo fazer orçamento e consigo fazer de maneira tranquila a execução desse serviço, só utilizando os plugins ali de maneira bem rápida e prática dentro dos projetos, tá? Caso você tenha interesse nessa ferramenta, fica com a gente aí e entre em contato no Telegram para você adquirir a sua versão. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.